Esse jogo parecia caminhar para o empate inevitável, até que no último lance tudo mudou de repente. A Portuguesa do Rio venceu o Maracanã por 1-0 pela segunda fase da Copa Betano do Brasil no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Foi uma daquelas partidas em que o relógio parecia trabalhar contra o próprio jogo. Durante quase toda a noite, a sensação era de equilíbrio e pouca definição perto das áreas. A Portuguesa tentava empurrar o adversário para trás, o Maracanã aceitava a pressão e esperava o erro. Quando o empate já parecia praticamente escrito, a partida guardou um último capítulo nos acréscimos, e ali apareceu o único gol da noite. O começo mostrou duas equipes cautelosas, cada uma tentando entender o espaço que teria no campo. A Portuguesa buscava circular mais a bola e ocupar o campo ofensivo com paciência. O Maracanã, por sua vez, montava um bloco compacto e aceitava jogar alguns metros atrás, apostando na recuperação e em saídas rápidas. Era um jogo de disputa constante no meio-campo, muitas bolas divididas, marcação próxima e pouco espaço para acelerar. Isso fez com que as primeiras chegadas perto da área fossem mais construídas na insistência do que em jogadas realmente claras. A sensação era de um jogo que poderia se abrir com um erro ou um lance isolado. Com o passar dos minutos, a Portuguesa passou a permanecer mais tempo no campo de ataque. Não era um domínio sufocante, mas era suficiente para empurrar o Maracanã para perto da própria área em vários momentos. Mesmo assim, transformar essa presença em oportunidades claras não era simples. A defesa visitante se organizava bem perto da área e dificultava qualquer tentativa de infiltração. O jogo ficou muito marcado por disputas físicas e interrupções. Cartões começaram a aparecer e a partida perdeu ritmo em vários momentos. Sempre que a Portuguesa tentava acelerar pelo lado do campo, encontrava marcação dobrada. Quando tentava construir por dentro, faltava espaço entre as linhas. O Maracanã, por sua vez, raramente conseguia sustentar um ataque mais longo. Recuperava a bola, mas tinha dificuldade para conectar passes suficientes para chegar com perigo. Assim, o primeiro tempo terminou com aquela sensação de equilíbrio duro, duas equipes organizadas defensivamente e nenhuma conseguindo realmente quebrar essa estrutura. A segunda etapa trouxe um momento que mudou completamente o desenho da partida. Aos 13 minutos, Lucas Rodrigues Costa recebeu cartão vermelho pela Portuguesa. Com um jogador a menos, o time da casa precisou reorganizar tudo. As linhas ficaram mais baixas, o meio-campo passou a priorizar cobertura e o ataque ficou praticamente isolado à frente. Era o cenário que o Maracanã precisava para assumir mais território. Durante alguns minutos, o jogo ficou claramente na mão do time visitante, que começou a ocupar o campo ofensivo e pressionar. Mas transformar essa vantagem numérica em chances realmente perigosas não foi tão simples. A Portuguesa, mesmo com 10, manteve uma linha defensiva disciplinada. Os espaços apareciam pouco e muitas tentativas do Maracanã paravam antes mesmo de chegar na área. Com o passar do tempo, o jogo voltou a ficar travado. O Maracanã tinha mais campo, mas encontrava dificuldade para desmontar a defesa. A Portuguesa resistia e tentava sobreviver até o fim. E quando o empate já parecia definitivo, veio o lance que decidiu tudo. Aos 7 minutos de acréscimo, a Portuguesa consegue manter a bola viva no campo de ataque. A jogada insiste pela área, a defesa do Maracanã tenta afastar de qualquer maneira, mas a bola continua voltando para dentro da confusão. No momento em que o espaço finalmente aparece, Lohan se antecipa à marcação e consegue a finalização. A bola encontra caminho entre os defensores e termina no fundo da rede no último suspiro da partida. Curiosamente, logo depois do gol, o próprio Lohan ainda acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo nos acréscimos. Mas naquele momento, o jogo já estava praticamente decidido. Lohan foi o personagem central da noite. Mesmo em um jogo de poucas oportunidades, manteve presença constante na área e apareceu exatamente no momento decisivo para marcar o gol da classificação. No sistema defensivo da Portuguesa, Lennon e Carlos Henrique tiveram papel importante na resistência após a expulsão. Foram responsáveis por sustentar a linha defensiva quando o time precisou jogar com um homem a menos. No meio-campo, o Wellington César ajudou a dar equilíbrio durante os períodos em que a Portuguesa ainda conseguia controlar a possessão e respirar dentro da partida. Pelo lado do Maracanã, o setor defensivo teve uma atuação segura durante boa parte do jogo. Guilherme e Geilson Souza foram importantes para manter a organização da equipe visitante enquanto o placar ainda estava zerado.
O placar de 1-0 pode parecer mínimo, mas ele traduz bem o tipo de jogo que aconteceu. Foi uma partida travada, física e com poucas brechas reais. Durante muito tempo, o empate parecia o destino natural do confronto. Mas a Copa do Brasil costuma premiar quem insiste até o último instante. E nesse caso, bastou uma única oportunidade no apagar das luzes para transformar uma noite equilibrada em uma classificação dramática da Portuguesa do Rio.